e hoje nós continuamos com a segunda parte da repreensão de Deus quanto à aliança do povo de Judá com o Egito. A semana passada nós vimos o capítulo 30 até o versículo 21 e hoje nós vamos abrir no texto de Isaías, capítulo 30. Nós vamos ler do versos 22 até o final do capítulo 30. Depois nós vamos ler do 31, do 1 até o final do capítulo. Versículo 31, capítulo 31, versículo 1 até o 9. Isaías capítulo 30, versículo 22 diz assim: E terás por contaminado a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lançá-las fora como coisa imunda, e a cada uma delas dirás: fora daqui. Então depois a gente vê o finalzinho do estudo, né? Bom, pode passar. Na semana passada eu estava comentando que os versículos 18 até o 26 eles tratam a respeito da época do milênio, né? Da vida do milênio. Então Deus estava repreendendo o povo na lição passada, né? Falando a respeito da invasão que eles sofreriam, da desgraça caída sobre o povo de Deus por causa da desobediência, a aliança com o Egito, né? Que não era para ser feita, a aliança que eles fizeram com a Síria, estava tudo errado. E agora ele começa a falar sobre o milênio, né? Então no versículo 22 ele já fala sobre uma coisa que vai cair, né? Que o povo desde aquela época, desde antes disso, já fazia, que era idolatria, e vai ser extinguida de vez, né? Ele fala: terás por contaminado a prata que recobre as imagens de escultura e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Então eles faziam aquelas imagens de ouro, de prata, né, revestido, não maciço, né, mas revestido de ouro, de prata, feita de madeira, ou muitas vezes de barro, e às vezes até de metal, era metal de fundição, e eles adoravam aquilo, né? Então agora, nessa nova era, nesse novo tempo do milênio, essas coisas não terão mais, né? O povo de Deus não vai mais se prostrar diante de idolatria nenhuma. Então o povo de Deus no milênio será completamente diferente do que sempre foi. Abandonará a idolatria de vez e não andará mais pelo caminho errado. No versículo anterior ele falou isso, né? Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas o caminho é alto, é reto e para cima, né? Quem queria falar alguma coisa? Não? Pode passar? Pode passar? Não foi? O verso 23 eu tenho um textinho para abrir aí. Pode ler lá esses versículos todos. Amós 9, o pastor ficou por último aí. Amós 9, 13 até o 15. Eu vou ler aqui. Então, versículo 23 ele fala: Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares na terra, como também pão como produto da terra, qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Então, quantas colheitas abundantes no milênio. Pode ler? Eis que vem dia, diz o Senhor, em que os que lavam o lançarão aos que cegam e aos que pisam as uvas e aos que lançam semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros o destilarão. E removerei o cativeiro do meio de Israel, reedificarão a cidade assolada, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, farão plantadores que lhes comerão o fruto,
tirareis as terras e não serão mais arrancadas da sua terra. Lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então será um tempo, né, fértil, produtivo, que não haverá pragas na terra, não haverá coisas que atrapalham hoje, né, a produção, né, dos alimentos, apesar de que nessa época é uma época totalmente diferente, né? Nós nem sabemos como que vai ser, quem estiver dentro do muro, se ele vai ter necessidade de alimento ou não. O que dá a entender não, mas aqui sempre fala dos alimentos, da produção. Talvez seja uma referência quanto à paz, à extinção de qualquer tipo de praga, coisas ruins, né? Nós temos que quem estiver dentro da cidade não precisa mais. Não, porque já está com um corpo glorificado. Isso aí é para o povo, os judeus que não subiram, né? Vão estar aqui na terra ainda, e eles vão ser aprisionados por muitas dores, sofrimento. Então, aí nesse tempo, fala que Deus libertará eles, né? Deus não dará mais cativeiro, tirará eles do cativeiro, e eles vão poder plantar, vão poder colher, vão poder fazer tudo aquilo que eles fizeram antes por causa da opressão, né? Mas a igreja vai estar com Cristo dentro da cidade, né? E esse não precisa mais de alimento, como não. Os anjos não precisam. Exatamente, né? Não tem necessidade nenhuma. Aí o versículo 24 ele diz, né, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pai forquilha. Forragem com sal ali, falou grãos bons, né? Uma tradução mais nova, né? A forragem nada mais é que a grama que eles comem, né? É o alimento dos herbívoros mesmo, né? Da vaca, do gado, das ovelhas, esses animais. No entanto, todo produtor, né, ele sabe o quê? Né? Ele sabe que é bom lembrar que a correta mineração do rebanho garante uma boa produção de carne e leite e evita a queda de produtividade. Então, eles colocam sal mineral, não é sal marinho que a gente come em casa, NaCl, né, cloreto de sódio. É um sal mineral, ele contém os minérios e eles misturam no meio da forragem. Por quê? Porque a grama, ela não tem tudo que a vaca precisa, que o boi precisa, que a ovelha precisa. Então eles colocam isso aí para poder acrescentar nutritividade. Tinha todos os componentes ali para eu passar, mas é muita coisa, muitos minérios, né? Depois se tiver curiosidade você procura sobre isso. Então eu não trouxe aqui, mas como os pastos não suprem todas as necessidades minerais dos animais, é importante fazer a suplementação de forma correta, utilizando uma mistura com todos os macro e micro elementos no concentrado, que é esse sal mineral, né? Uma terra que tem sal, né? Um barro batido. Então, quando eles colonizavam os países, eles vinham e tinham animais selvagens, né? Boi, cavalo. Então eles queriam pegar, eles sabiam onde eles estavam comendo a terra, aí eles iam lá e punham coxo e punham sal. Aí o gado começava a reunir mais ali, ficava ali por perto para poder comer o sal, porque o sal faz parte da necessidade do animal, de nós, né? Também. Aí eles juntavam e pegavam para eles, falavam, agora é meu, agora eu consegui rebanhar, é meu gado. Então assim que eles colonizavam os animais. Quando chegavam numa terra, que nem aqui no Brasil, quando vieram para cá, quando foram para os Estados Unidos, é assim que eles faziam. Então, eles punham sal, porque toda criatura necessita de sal para viver. Então, o sal faz parte da dieta do ser vivo, né? E aí, os animais, quando não tem sal, comem terra. Até no mato, você já vê que ainda tem uns bichos lá que vão lá comer. Comem terra, por vários motivos, né? Desintoxicação. Inclusive, o diante do macaco, se ele não comer terra, ele morre, porque tem muita fruta venenosa que eles comem, em plantas, em árvores. Então, eles comem o sal. Até os carnívoros, eles descem lá, comem aquele barro branco, só que é um barro específico, né? Não é qualquer tipo de terra que eles comem, né? É interessante, muito interessante isso aí. Pode passar?
Então, como estava falando, isso aqui é só um paralelo para a gente entender o que é esse negócio de forragem com sal, né? Então, é uma terra boa, uma terra que produz, né? Que fala dos animais de carga, né? Animais de trabalho. Esses aí vão comer forragem com sal limpada com pá e forquilha, né? Da melhor qualidade, vamos dizer assim, escolhido. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e corrente de águas. No dia da grande matança, quando caírem as torres, a luz da lua será como a luz do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então, aqui ele está falando aqui da guerra do Armagedon, né? Ele está fazendo referência à última batalha, né? Então, na última batalha, Deus dará fim à maldade e aos inimigos do povo de Deus. Então, a paz e a luz reinará definitivamente, né? Aqui ele fala desses eventos astronômicos aqui, né? Mas na época da grande tribulação, a palavra de Deus fala que a lua vai perder o seu brilho, né? Os céus vão cair do céu, né? Que o sol vai ficar escuro, vai ficar apagado, a luz vai ficar vermelha como sangue, né? Haverá um reboliço ali astronômico, né? Mas aqui ele faz essa referência, né? A lua com um brilho maior, o sol com um brilho maior, porque é uma época em que haverá paz. Então essas coisas, esses eventos que aconteceram na época de tribulação vão ser esquecidos e haverá paz para todos, né? Até para quem não estiver dentro dos muros haverá paz, porque o inimigo vai ser preso durante essa época, né? É difícil a gente falar o que vai acontecer de fato, literalmente, na época da grande tribulação, porque tem muita coisa no Apocalipse dos profetas também, que é simbológico, outros é figurado, né? E outros são literais, né? Então tem coisas que vão acontecer do jeitinho que está escrito, tem coisas que são figura daquilo que vai acontecer. Então é muito difícil a gente declarar, vai ser assim, né? Porque se as estrelas caem, se o sol perde o brilho, se a lua perde também, é difícil você falar que vai ter novamente esse evento da lua, do sol, se a palavra de Deus também fala que Cristo é a luz do seu povo, então não haverá necessidade de sol. Então é uma coisa que, né, a gente entende como a paz que vai reinar aqui, né? A escuridão vai ser banida de vez, né? Por causa da intensidade da luz aqui que fala. Aí, do 27 até o 33, como a gente já leu, ele está falando da queda da Assíria. Uma passagem que Jesus fala assim, que o povo que vivia na região da sombra da morte, a luz caiu. Então, fala que Jesus vinha vindo de uma cidade para outra, e quando ele chegou ali, ele falou essa frase, ele falou que aquele povo vivia nessa região de sombra da morte, mas a luz de Cristo caiu. Então, quer dizer, pode ser no sentido de que a pregação do Evangelho foi feita naquele lugar, né? Não é a luz de caridade como nós temos aqui, mas é a luz do Evangelho que veio para iluminar o coração daquele povo que estava na região da sombra da morte, estava nas trevas, né? Então, são coisas que nós não podemos afirmar de uma forma ou de outra, porque não é claro, né, para a nossa vida. Nós só podemos afirmar aquilo que é claramente claro no nosso entendimento, porque nós não podemos falar o que nós não sabemos. Então, o que nós sabemos é isso, é que o Evangelho é luz. Aquele que tem Cristo não anda nas trevas. Então, não é caridade desse mundo, é caridade do Evangelho. Não anda nas trevas, mas anda na luz, porque são filhos da luz. Esse texto aí não está em Isaías mesmo? Que é a Galileia dos gentios, né? Fala. O povo que andava na região das trevas, agora viu a luz. Acho que é em Isaías mesmo que fala esse texto aí, só que eu não estou lembrando aqui onde que é. Se alguém achar aí, ele pode estar lendo. Bom, então, do 27 até o 33, que a gente leu aqui, né, ele fala da queda da Assíria. Isaías volta a prever a destruição do império assírio, do exército assírio. Então, a Assíria, né, ela foi derrotada aqui nessa época, quando eles foram invadir a Jerusalém, né, em 705, pela rei Senaqueribe. E depois dessa queda, né, eles voltaram para casa, o rei foi morto pelos seus filhos.
E aí acabou assim esse império assírio. Depois o cativeiro deles seria o cativeiro babilônico, né? Eu não vou nem estar lendo aqui. Agora a gente vai lá para o capítulo 31 e vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 9. Tem um trechinho final para eu ler. Só ler o 33 aqui. Porque há muito está preparada a fogueira. Essa fogueira aí, no original é Topete, o lugar a quem era o nome dado ao vale de Pinom, fora de Jerusalém, a sudoeste, deixa eu ver aqui, sudoeste. A sudoeste, só sudoeste mesmo, mas fora de Jerusalém é sudoeste. Onde se realizava o culto a Moloque, uma forma de adoração que incluía o sacrifício de crianças, né, de bebês. Então, essa idolatria a Moloque, né, que a gente sempre não fala muito, eles tinham esse costume de sacrificar crianças, né? Por isso que ele fala, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira é profunda e larga, e o fogo e a lenha em abundância, o assopro do Senhor como torrente de enxofre a acelerar. Então, é como se ele falasse assim: da mesma maneira que eles matam crianças, o rei da Síria também está esperando ele uma fogueira para poder destruir ele de vez, né? Achou aí o texto? É Mateus? Mas eu acho que tem Isaías também, não tem? Mateus 4. Show? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e ao que estavam assentados na região sombra da morte, a luz raiou. Lá também tem Isaías 9, 1 e 2, Isaías 42, 7 e 6. Achou 9 aí? Que é mais uma referência. Olha lá, Isaías 9, 1 e 2, Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, mas para os últimos dias tornará glorioso o caminho além do Jordão, mar do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Essa mesma citação que Mateus faz foi tirada ali de Isaías 9, 1 e 2. Obscuridade no sentido das trevas, do pecado, da condenação, né, eterna. E agora chegou a Cristo, né, para a terra de Zebulon e Naftali. Vamos lá então, capítulo 31, 1 até o 9. Pode começar aí. Aí dos que descem ao Egito em busca de socorro, se estribam os cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos dos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará ver o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto ao semeador como ao ajudado, e todos juntamente serão consumidos.
Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará, e livrará, e passando, a salvará. Deixa aí, depois a gente volta. Então, Deus defenderá. Deus, e não o Egito, com quem eles estavam fazendo aliança, seria o auxílio, seria o refúgio do seu povo, né? A primeira coisa que ele fala aqui, né? No versículo 1: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, se estribam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes. Então, eles estavam confiando no poder do exército do Egito para poder dar auxílio a eles, para poder dar proteção contra os inimigos. No caso, eles estavam vendo que a Síria estava indo contra eles. Então, ele fala: ai dos que descem ao Egito, né? Vocês vão penar por causa disso, porque deles não vai vir proteção. Primeira coisa que ele fala mas não atentam para os santos de Israel, nem buscam o Senhor. Todavia, este é sábio, Deus é sábio. Deus tem sabedoria e conhecimento, né? A palavra de Deus diz que Ele é onisciente. Onisciente, Ele tem toda a ciência, ou toda a sabedoria. Deus sabe a fraqueza do inimigo, Deus conhece o inimigo, Deus sonda os corações. Ele tem todo o conhecimento para poder proteger o seu povo de todo mal, né? Segundo, Ele é semelhante a um leão, né? Versículo 4, né? Aí continuando aqui: pois os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos carne e não espírito. Então as coisas de Deus são espirituais, são acima, são sobrenaturais, né? Acima da nossa natureza, estão acima daquilo que nós conhecemos, e tem um poder acima disso, né? O que as coisas carnais fazem é limitado, né? O que a carne faz é limitado, tem um certo limite de força, de poder, de onde a pessoa consegue ir, mas Deus não tem esses limites, né? E os egípcios, eles não são deuses, como eles se declaram deuses, né? Os faraós, eles se declaravam deuses, literalmente. Não é que eles eram porta-voz dos deuses deles, não, eles eram o próprio Deus, né? Eles eram os próprios deuses, os faraós. Então, ele já dá a declaração correta aqui, né? Então, porque assim lhe disse o Senhor: como o leão e como o cachorro do leão ruge sobre a sua presa, ainda que se convoquem contra eles grande número de pastores, não se espantam das suas vozes, não se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre os seus outeiros. Então ele fala: tem um leão, né, emboscando um rebanho, né, tem os filhotes do leão junto com ele emboscando um rebanho. Nem que venha um monte de pastor junto, que ele fala ali, a voz do pastor não faz o leão espantar, ele não fica com medo, né? Então ele fala: assim como os pastores não conseguem espantar, os inimigos de Deus não conseguem ir contra Deus. Deus está acima disso, Deus tem o poder acima dos seus inimigos. Então ele depois fala: como as aves defendendo os seus ninhos, né? Você já viu um quero-quero, como é que ele faz? Você sabe que quero-quero, ele não põe o ninho na árvore, né? O ninho dele é no chão, né? E o que acontece? Como o ninho dele é no chão, a quantidade de animais e de pessoas que vai passar perto ali é grande. E ainda mais que se ele vê um campo meio plano ali, ele vai lá e faz o ninho dele. O que acontece nos campos de futebol, né? E o quero-quero, né, aquela ave lá, é bravo, mas que é bravo de verdade, né? Se você chegar perto dele ali, um raio de distância, ele já vai atacar você. Ele não está nem vendo se você é grande, se você é predador, se não é. Ele vai defender com a vida dele o ninho dele, né? Então, da mesma forma, né? Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos ampará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e a livrará. Na África tem um sardinho que chama caravão do cabo. Ele faz o ninho dele pertinho do ninho do crocodilo grande. Porque aí é o seguinte: quando o lagarto chega para comer o ovo do crocodilo, aí ele ataca o lagarto, aí o crocodilo escuta e vem correndo para ajudar ele a defender o ninho. Então eles fazem pertinho, daqui não sei assim, ó, o ninho deles. É um casalzinho, eles abrem as asas para ficar maior e vai atrás do lagarto. O lagarto dá 10 vezes o tamanho. E eles atacam. Ele defende o ninho do crocodilo? Defende o ovo dele. É porque está junto, né? Aí o crocodilo chega e o lagartinho.
esse Egito. É interessante, o bicho é tão pequenininho, mas é tão bravo, ele é mais do que um galinho Moisés. E é mais bravo do que os animais grandes. Ele limpia lá o pelinho dele lá e vai pra cima, vai picando, dando coisa, né? Então, olha só que exemplo, né? Ele protege ele que não tem a condição de defender, mas ele vai defender, né? Agora a gente continua aqui, o 6 até o 9. Tem só essa referência no 3, que está lendo. Alguém abre aí, Deuteronômio 17, 16. Deuteronômio 17, 16. Pode ler o Deuteronômio. Quem está com o microfone? Quem abriu o Deuteronômio? Já abriu? Pode ler aí o Deuteronômio, depois a gente volta na leitura do texto. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Então, a primeira coisa que Deus falou para Moisés, que ele saiu da terra do Egito, foi: não vai voltar para o Egito. Era simples, é uma ordem simples. Não é para voltar para o Egito, não é para fazer aliança com o Egito, não é para multiplicar o cavalo junto com o Egito, não é para comercializar com o Egito, não é para fazer nada com o Egito. Lá é o lugar da sua vergonha, da sua escravidão. Vocês saíram de lá, esquece aquilo, né? Deixa o passado para trás. Mas eles já estavam fazendo aliança com o Egito de novo. Então a lei mosaica proibia que o povo de Israel voltasse ao Egito e confiasse nos cavalos egípcios, né? Agora a gente pode voltar lá para Isaías 6, 31, do 6 até o 9, a gente vai estar. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram contra e tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecares. Então assim cairá o fio da espada, mas não por uma simples espada humana. A espada eterna devorará. Todos comerão a espada eterna e os seus jovens serão sujeitos a trabalhar forçado. De medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha é em Jerusalém. Enfim, o povo se converte a Deus totalmente ao ver e provar o seu refúgio a Deus. Não adianta buscar proteção fora dele. Então, convertei-vos, pois, filhos de Israel, aquele que tanto vos afastaste, daquele que tanto vos afastaste. Então, o povo que tanto se foge de Deus, tanto que se afasta de Deus, né? Tanto pecado, tanta a ignorância do povo de Deus com o próprio seu Deus, né? Então, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os ídolos de ouro que a vossa mão fabricaram para pecardes. Olha, eu tenho certeza de uma coisa: na Bíblia fala muito de idolatria e como Deus abomina a idolatria. Deus detesta esse negócio de imagem de escultura. Então a pessoa faz um santinho, faz uma imagem de escultura para adorar, Deus abomina aquele negócio. Não é para a gente orar para idolatria nenhuma, não é para a gente pedir por outra pessoa que não seja o nome de Jesus. É o que a Bíblia fala, é claro, gente, isso aqui é claro. Então, desde o passado, eles tinham esse problema aqui de idolatria, né? Só que aqui ainda é pior do que a gente vê hoje muitas vezes. Por quê? Porque isso aqui, além de ser idolatria, ainda era por outros deuses ainda, né? Eram coisas de outra religião, de outra cultura, de outros povos, que tinha nada a ver com o povo de Deus, porque o povo de Deus deixou que aquilo fosse introduzido no meio deles, né? Porque fica fazendo uma aliança que não é para ser feita, fica trocando cultura por aí, né? E isso aí não é bom, né? É bom que a igreja entre no mundo para poder levar o evangelho, mas não é bom que o mundo traga a sua cultura para dentro da igreja, né? Isso não presta. A igreja tem um padrão para seguir, que é a palavra de Deus. E se começa a ser introduzido as coisas de fora para dentro, aqui vai estragar aquilo que Deus fez, né?
7. Isso, agora vamos para o próximo, já foi. 8 e 9, pode passar. Sua rocha. Então aqui. Então a Síria cairá pela espada de homem, não de homem, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Aqui é escravidão, né? De medo não atinará com a sua rocha de refúgio, e seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cujo fornalha é em Jerusalém. No original não traz o cumprimento de refúgio, como aqui é falado, né? No versículo 9, com sua rocha de refúgio. No original não tem esse complemento de refúgio, é só rocha no original, sua rocha, né? E é possível que se trate de uma referência à força dos assírios, né? Então ele fala, de medo não atinará com sua rocha. Essa rocha que está falando aqui, né, é a força do Império Assírio. Só que, né, o medo não deixará eles confiar na própria força. Então, aqui nós estamos encerrando hoje esse tema. Semana que vem, capítulo 32, são 20 versículos, e o título é O Messias e seu reinado. Aqui novamente falando da época do milênio. Amém?